Senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, Santos que anunciou mais um jogador, o Wendel, ou o Wendel Silva, vamos descobrir como ele prefere, foi contratado por empréstimo junto ao Porto B, claro, de Portugal, por um ano de empréstimo. Ele foi revelado pelo Flamengo, foi vendido pelo time carioca em 2020 ao Leixões da segunda divisão portuguesa, de lá foi emprestado ao Covilhã, também da segunda divisão portuguesa, voltou ao Leixões, fez mais uma temporada em 2022, foi vendido ao Porto B da segunda divisão portuguesa. Vocês já entenderam onde ele passou os últimos anos, digamos assim. O Wendel tem 24 anos, foi revelado pelo Flamengo, como eu disse, e ele foi vendido ao Leixões, perdão, em 2020. Mas em 2018, ainda no sub-20, claro, ele fez alguma fumaça na copinha daquele ano, o Flamengo foi campeão, e ele fez o gol do título contra o São Paulo, se eu não estou enganado, na Copa São Paulo de 2018. Mesmo assim, só fez 3 partidas pelo time principal do Flamengo, ele só foi subir em 2020, quando o Flamengo jogou algumas partidas da gloriosa Taça Guanabara dentro do estadual, com um time B, recheado de reservas, enfim, eles tinham jogado, claro, o Mundial daquele ano. Em 2019 eles ganharam a Libertadores e o Brasileiro, a tristeza do brasileiro, porque 2019, que tempos. Enfim, passou, faz 5 anos já. Mas o Wendel acabou não brilhando no profissional do Flamengo, acabou não ganhando oportunidades e foi vendido a um time pequeno de Portugal. E esse é um motivo de temor da minha parte. Claro que nem toda contratação é certeira, nem toda venda também espelha o real potencial, o real talento do jogador. Mas é um caminho que muitos jogadores meia-boca do Santos, digamos, fazem, né? E ser emprestado ao glorioso Famalicão, vendido ao Acadêmico de Coimbra, sei lá, pense em qualquer time aí português meia-boca, que muitos jogadores do Santos recentemente foram parar. O Wendel fez esse caminho, né? Saindo lá do Flamengo. A gente pode pensar também que o Flamengo é um time com muito dinheiro, então não tem utilizado, tirando as grandes mesmo, mas peças mais de compor elenco não encontram espaço no Flamengo, mais ou menos desde essa época, né, 2019, 20, porque o Flamengo contrata jogadores muito mais caros. Então, se você não for, exagerando aqui, mas um grande gênio desde a base, dificilmente você vai ocupar um espaço importante no Flamengo. O Wendel não conseguiu isso lá no time carioca e também não brilhou assim no Porto B, ou enfim, qualquer time que ele passou na segunda divisão portuguesa, apesar de que o último ano dele foi o melhor em termos, pelo menos, numéricos, não em termos de classificação do Porto B, mas aí é a questão do time. Em termos estatísticos, foi o melhor ano dele, foram 30 jogos na segunda Liga Portuguesa, com 18 gols lá no Porto B, 11º colocado. Citei, né, que é um empréstimo de um ano, com a famosa opção de compra fixada, o valor que o Santos já paga pelo empréstimo, as primeiras notícias não contam de 500 mil euros, serão abatidos no valor total, que aí a gente não tem acesso nesse primeiro momento, mas deve vazar a qualquer próximo momento, mas o valor já fica abatido do empréstimo, quando o Santos for comprar, e até vou citar quais são as situações que fariam o Santos comprá-lo ao final desse empréstimo. Daqui a pouco a gente chega lá. Bom, só para dar uma passada geral na carreira dele lá em Portugal, é um cara que não se firmou no primeiro momento no Leixões, só fez 7 jogos num time que terminaria em décimo colocado na segunda Liga Portuguesa de 2021. Ele acabou essa competição pelo Covilhã, também fez só 9 jogos lá, e o Covilhã acabou em 13º. Então o primeiro momento dele foi abaixo. Ele volta, né, pro Leixões para 21-22, foi 8º colocado em 31 jogos, aí já mais firme no time, fez 6 gols, foi titular na absoluta maioria, salvo engano, em 25 dos 31 jogos, a conta dá mais ou menos essa. Aí ele vendido ao Porto, que coloca o Wendel no Porto B. Na primeira temporada o Porto B foi 5º, foi bem na segunda divisão, lembrando que eles não podem subir, a não ser que o Porto principal caia, eles não podem ter time A e B na mesma divisão. E depois, nessa última temporada, 23-24, foi o melhor ano dele, como eu já citei. Então ele vem do pico da carreira até agora, né? Do ápice, a gente espera que melhore, mas ele vem do melhor momento dele no Leixões e no Covilhã. Ele seguiu meio o caminho do Flamengo, né? Não brilhou. No Porto B ele já brilhou um pouco mais e
na cabeça dele, pode ter certeza que ele brilhou mesmo, porque ele comprou algumas brigas recentes sobre isso. Daqui a pouco falo sobre essa questão. Antes, lembro, claro, que a Golcase é parceiro aqui do Vinde Santos, e essa bela garrafa térmica listrada com o símbolo do peixão, com o número e o nome. O nome pode ser o seu, pode ser de presente, o número que você quiser, tá lá disponível, tanto no QR Code que está na tela, quanto no link da descrição. Tem a versão preta, mais simples também, símbolo do peixão, o nome, ambas extremamente resistentes, extremamente fáceis de serem carregadas. Eu só jogo bola com elas perto de mim, não no gramado, ali na beira do campo, para eu tomar um gole d'água nos intervalos. Para você comprar na Golcase, você acessa o QR Code aqui na tela ou o link na descrição. E claro, usa o cupom EUVINDESANTOS, que te dá desconto e frete grátis. Se está sendo anunciado aqui, é porque o cupom EUVINDESANTOS segue valendo lá na Golcase. Bom, a gente terminou a primeira parte do Wendel falando sobre a questão, entre aspas, polêmica, né? A questão dele comprar as brigas ou reclamar quando não é bem tratado, digamos assim, ou melhor, valorizado no nível que ele acha que deve ser valorizado. Então vamos citar aqui. Mais recentemente, até virou matéria quando, mais ou menos um mês atrás, ele começou a surgir como um possível jogador que o Santos estava atrás, que ele reclamou, né, publicamente na famosa rede social Twitter, que não ganhava chances no Porto Principal. Ele queria chances no Porto Principal. O Porto Principal falou, não, fica aí no Porto B. E no fim das contas acabou emprestando para o Santos. E ele reclamou publicamente, até dando o famoso RT em torcedores, mostrando mensagens de apoio a ele e aproveitando para reclamar. Antes, durante essa última temporada, quando ele fez vários gols, por exemplo, em abril, ele fez 4 gols em 4 jogos. E mesmo assim ele não foi eleito o melhor atacante da segunda divisão portuguesa naquele mês. Eles dão prêmios mensais, né? A tradição lá nas Europa e tal. E aí ganhou o Chuchu Ramírez, que se eu não me engano é do Nacional da Ilha da Madeira. Posso estar errado, mas tenho quase certeza que sim. Jogador sul-americano também. E que tinha feito 2 gols. Aí o Wendel foi, claro, à rede social Twitter e falou: eu jogo vôlei, por isso que eu não fui eleito. Então reclama publicamente quando não é valorizado, pelo menos na medida que ele considera justa. Espero que aqui no Santos a gente possa valorizá-lo de forma justa também, que você nos entregue condições para que a gente te elogie, o Wendel. Bom, eu acho que o modelo de contratação que o Santos arranjou, né, esse empréstimo de 1 ano com a opção de compra, é muito válido. Por que é muito válido? Claro que você pode argumentar, e eu acharia justo, que 6 meses seria um período que você decide agora na Série B se serve ou não, e compra na intertemporada, lá europeia, intertemporada, né? Aqui a pré-temporada de dezembro a janeiro, você analisa se fica com ele ou não. O problema é que já faltam só 18 jogos. Ele não deve chegar aí, né? Até porque eu tô gravando esse vídeo quando faltam 18 jogos. O jeito que o Santos enrola, capaz desse vídeo ir já faltando menos jogos. Mas enfim, assumo aqui que eu tô gravando com antecedência. Poucos jogos, de qualquer maneira. Então, assim, já seriam poucos jogos, e menos ainda, para ele, né, dependendo do momento que ele chegar, para ele atuar. E aí tem toda aquela história de tempo parado, blá blá blá. No Santos a gente sabe que funciona assim. 2. A gente espera que ele seja útil pro ano que vem. É tudo que o Santista pensa. Pro ano que vem. Então, se testar contra a Série B, contra adversários do nível da Série B, é complicado. Tenho falado sobre isso aqui, principalmente de jogadores que têm se destacado mais nesse Santos, que talvez o torcedor possa não aceitar nesse primeiro momento, mas para uma Série A, talvez não sirvam. Brilhar na Série B não significa muita coisa no nível acima. Quantas vezes esse ano, por exemplo, você ouviu falar de Wagner Palha na Série A? Poucas. No ano passado ele foi o craque da Série B. Tem uma diferença que às vezes a gente perde um pouco a noção dessa diferença, esquece, porque a gente fica vendo um jogo da Série B e não tá vendo esse combate do Santos contra times mais fortes. E aí, ao pegar esse empréstimo de 1 ano, significa que pelo menos o Paulista ele vai ter para se testar, né? E aí ele vai ter times mais fortes, mesmo que sejam basicamente os clássicos, mais o Bragantino, para provar que merece continuar nessa reconstrução. E como, vamos rezar, né, a gente vai usar o Paulista do ano que vem como uma preparação final para uma Série A, a gente reza, né, aqui para a gente subir esse ano certinho, você vai ter essa oportunidade de dar para o Wendel a chance de, ó, agora é a parte séria. Prova aí que você pode jogar uma Série A. Vai ter aqueles meses finais para isso, chega no meio da temporada, ou ali, fim do Paulista, abril, maio, você fala, ó, dá, não dá, se der, você negocia com o Porto o valor lá, se não der, só manda de volta e tá tudo bem. Então eu acho que é um teste válido. E se não der, afunda o cara no banco. Assim, hoje, né, e até importante, tem o Furt. Na base não tem ninguém pronto para subir. O próximo na minha listinha seria o Luca Meirelles, que, calma, é do Sub-17 ainda, não acho que os jogadores do Sub-20, já falei sobre o Enzo várias vezes, o Vila Real vi pouco,
mas também não tem brilhado, mas ganhou a vaga do Enzo no Sub-20, tá? Acho que não tem. Aí quem é que tá no profissional? É o Bigode, que com todo respeito, não dá. E não dá pra pensar no William Bigode mais numa Série A, não tem a menor condição. Então, assim, ele teria essa oportunidade, né? Tem que ver até o contrato do Furt, que agora eu esqueci até quando vai. Mas enfim, é um cara que pode ocupar esse espaço de reserva imediato no mínimo, ou, né, pensando alto, brigar pela titularidade, que é importante, o Santos precisa hoje. Então acho que é um modelo que dá tempo de descobrir e dá, enquanto estamos nessa transição de B para A, para descobrir se ele pode fazer parte de um time que tem que ser melhor e que tem que mudar bastante para 2025. Ele pode começar a mudar agora já. Acho até importante isso, mas enfim, tem que mudar para o ano que vem. Também ele é jovem, tem 24 anos, como eu falei, precisa se provar. A carreira dele profissional basicamente na segunda divisão portuguesa. Com todo respeito ao futebol português, a segunda divisão brasileira ainda é um pouco mais forte, então ele vai subir um nível. Não é um nível gigantesco, tô falando da Série B, não do Santos, tá? Não é um nível gigantesco, Campeonato Português, segunda divisão, pro Campeonato Brasileiro, segunda divisão, mas já é um nívelzinho acima e ele vem para o time mais forte, ou seja, ele tem que jogar bem nesse time mais forte para continuar a brilhar. Outra, eu falei isso num vídeo recente sobre as notícias de possíveis contratações, aí eu cito o Wendel e eu falo o seguinte, que ele, nessa idade, é a hora de se provar. Se não se provar agora, não tem mais chance. Então é uma chance dele também se provar, que seja para voltar ao Porto, que seja para vir para o Santos e depois ser vendido para a Europa de novo. Não sei o que ele quer na carreira, essa questão não me interessa. Mas ou ele brilha no Santos, ou ele trava de vez na carreira. 24 anos é um certo limite ali para uma venda mais cara, e o Porto gosta de vender jogadores, né? Os times portugueses, como o Benfica, o Porto Sport, contratam jogadores aqui na América do Sul para revendê-los. O Wendel voltar para a América do Sul como um empréstimo é porque ele não deu certo lá no Porto. Então talvez seja a última chance dele. Ok, aí tem a opção de compra, mas de repente o Porto nega, ou ele decide que não quer, ou o próprio Santos vende no futuro. É a última chance dele em termos de idade até, para que consiga uma venda para um time de primeiro nível europeu, caso esse seja o objetivo dele, a gente precisa ser honesto, geralmente é. Bom, o estilo dele é mais centroavantão mesmo, apesar dele não ser um gênio das finalizações, muitos dos gols, e é o que a gente tem acesso, né? Lá na segunda divisão portuguesa, contaram com a colaboração dos goleirões, que são de um nível baixo. Mas eu gostei do posicionamento dele. Tem muito gol em que ele faz a leitura de partir no pique, partir na arrancada, numa diagonal, para receber a bola num lugar que não tem ninguém, ou se livrar e ficar se livrar da zaga, né? Ficar num bom lugar para receber a bola em jogadas de linha de fundo dentro da área. É um cara que, em termos de posicionamento, me agradou muito vendo. E ele também é mais veloz, né? Tem mais pique para puxar contra-ataque, para ajudar no contra-ataque, ou para, saindo no meio, receber uma diagonal na ponta, do que o Furt, por exemplo. Às vezes o Santos sofre com isso, quer sair na velocidade, dá um tapa longo pro Furt e o Furt não pega porque não é dele. O Wendel já tem mais condições de fazer isso. Além de centroavante, ele faz um pouco de falso 9, tem alguns bons lances dele buscando esse passe, e aí até, se a gente voltar no Billy Arce, é um cara que foi contratado para jogar ali. O Carille, que ainda não gosta do Juliano, fazendo isso. O Serginho faz um pouco menos, ele tem sido mais meia. Mas enfim, talvez eles enxerguem o Wendel como um cara que joga atrás do centroavante. É uma possibilidade que me parece que o Wendel consegue se encaixar. Não é o melhor finalizador do mundo, acho que tem essa questão, mas é o dono de um bom posicionamento e de uma arrancada bem decente. Acho que são essas as características. Então, a partir de agora a gente torce e analisa quando ele tiver chance. O Wendel ou Wendel Silva? Conta pra gente na coletiva, Wendel, como você prefere. Acho que o Wendel é mais fácil.